Durante esse mês nós estamos inaugurando uma nova série que se chama Upgrade Espiritual. O que é um upgrade? É uma atualização. É você crescer, melhorar um pouco mais na sua vida, na sua experiência com Deus, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua vida familiar, no exercício dos seus dons ministeriais. E eu queria convidar você hoje a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência com Deus. E nós vamos tentar refletir um pouco como anda a nossa experiência com Deus e em quais áreas nós precisamos de uma atualização na nossa experiência com Deus. A gente encontra muitas pessoas hoje em dia e você vai conversar com a pessoa e a pessoa sempre diz: olha, eu não tenho tempo porque agora eu estou fazendo um mestrado. Olha, agora eu estou fazendo um doutorado. Eu estou fazendo uma especialização em tal área. Ou tem gente que está fazendo especialização e doutorado ao mesmo tempo. Tem gente que está fazendo uma MBA. Tem gente que está fazendo um curso de coaching. Tem gente que está fazendo uma série de coisas. Não é raro você encontrar pessoas que estão buscando crescer cada vez mais nos seus desempenhos intelectuais, para serem melhor profissionais, para terem uma carreira mais bem sucedida, inclusive para terem uma remuneração melhor. E eu não sou contra isso, eu acho isso fantástico. Se eu tivesse tempo, eu queria também entrar nessa carreira de estudar mais, de crescer mais. Eu acho isso fabuloso, como eu admiro as pessoas que estão sempre estudando e procurando crescer. Isso é maravilhoso. Não é raro você encontrar alguém que está dizendo assim: olha, eu estou numa empresa, eu estou num trabalho, mas eu sonho em crescer de cargo, eu quero ser promovido. Ou eu tenho uma pequena empresa e eu quero ampliar os meus negócios, eu quero ir mais além, eu quero ampliar o meu círculo de relacionamentos empresariais, eu quero progredir, eu quero abrir uma outra loja, eu quero abrir uma franquia, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a gente trata das coisas naturais e materiais, é muito natural você encontrar pessoas que estão buscando isso. Pessoas que estão querendo dar um upgrade no seu currículo, na sua vida. Mas é raro você encontrar, eu disse que não é raro você encontrar essas pessoas, mas é raro você encontrar alguém que está dizendo assim: olha, eu estou querendo fazer um mestrado em oração e jejum. Eu estou querendo fazer aí um doutorado em conhecimento da Bíblia e eu decidi estudar a Bíblia. Não apenas ler por desencargo de consciência, mas eu quero me aprofundar na palavra de Deus. Não é raro você encontrar, aliás, você encontrar pessoas que estão dizendo assim: olha, eu estou querendo me aperfeiçoar, eu estou buscando aí um aperfeiçoamento no exercício do meu controle emocional. Eu estou querendo um maior desenvolvimento da ação do fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu quero mais paciência, eu quero isso, eu estou buscando, eu estou lutando contra isso. É muito natural hoje você olhar para as igrejas, e eu tenho visitado muitas igrejas, estado com muitos líderes de muitas denominações,
E você encontra pessoas que, se você perguntar assim, quantas pessoas aqui entregaram as suas vidas para Jesus há mais de 20 anos? Eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Você vê muita gente levantando a mão. Quanta gente aqui entregou sua vida para Jesus há 10 anos? E tem gente que levanta a mão. Quanta gente aqui entregou a vida para Jesus há 5 anos? E a gente vai vendo um monte de gente. Mas a impressão que nós temos é que, para muitas pessoas, o fato de entregar a vida para Jesus já está bom. Elas deixam de crescer. Paulo diz que nós devemos nos amadurecer no corpo, nós devemos desenvolver a fé, nós devemos crescer em graça. Mas muita gente que já teve um encontro com Jesus há muitos anos atrás, se bastou a esse encontro e não se desenvolveu. Tantos anos na igreja parecendo uma criança, tantos anos na igreja como uma meninice, como Paulo fala também aos coríntios que ele deveria lá dar um alimento sólido para aquele povo, mas ele dava um alimento mais leve porque aquele povo não cresceu, não se desenvolveu. Gente que ainda se ressente com facilidade, gente que está tanto tempo na igreja e não entendeu isso que o Isaías acabou de falar, que é maravilhoso, o perdão e a graça de Deus. Gente que ainda não cresceu na sua vida, que não teve uma experiência de desenvolvimento com Deus, e por isso vive manquejando, vive trôpega, vive caindo, vive desanimado, vive cabisbaixo, vive prostrado. E o nosso desafio com essa palavra de hoje é fazer com que a gente reflita o quanto de desenvolvimento nós temos tido na nossa fé. E Gideão, sem dúvida alguma, é uma dessas pessoas que passou por uma experiência emblemática de transformação. Alguém que teve uma atualização fantástica de Deus na sua vida. Quando você encontra Gideão aqui, Gideão está com medo, porque o povo de Israel desobedeceu a Deus. Se você ler o texto anteriormente, você vai perceber isso. E por causa da desobediência a Deus, Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas, os adversários. Os adversários vinham para oprimir, para amargurar, para deixar o povo se sentindo muito mal, roubavam as suas comidas, abusavam sexualmente das mulheres, levavam os filhos embora. Os midianitas eram os opressores do povo de Israel. Havia um sentimento de medo, de opressão, de prostração naquela tribo. E Gideão, como não sendo diferente, estando naquele ambiente, embora fosse alguém que fizesse parte do povo de Deus, alguém que fizesse parte das pessoas que conheciam as histórias a respeito de Deus, Gideão estava enfiado num buraco com medo. E o texto é claro, ele diz assim: eu estou aqui malhando o trigo com medo dos midianitas, porque se eles aparecerem, pelo menos eu estou aqui escondidinho, eles vão pegar os de cima. Eu estou garantindo o meu e o da minha família. Talvez Gideão, naquele buraco, cheio de medo, de insegurança, malhando o trigo, nunca pensaria na sua vida que um dia ele se tornaria uma das pessoas mais importantes da história do povo de Israel. Talvez Gideão, enfiado naquele buraco, com medo, com as suas limitações à flor da pele, nunca imaginaria que ele se tornaria um poderoso guerreiro, um juiz usado por Deus, um homem que foi alguém que dividiu a história de Israel. Porque Gideão vivia com medo. E quando a gente vive com medo, quando a gente não pensa sobre o desenvolvimento da nossa fé, da nossa experiência com Deus, nós só olhamos para as nossas dificuldades e limitações. Gideão olha para Deus e Deus fala: o Senhor é contigo, homem valente, você tem força, você tem isso, você tem aquilo. E Gideão diz: eu não sou nada, Senhor. Eu sou uma pessoa insignificante. A minha família é uma família insignificante. Eu não tenho formação nenhuma, Senhor. Eu sou um simples trabalhador medroso, covarde, que estou aqui morrendo de medo de um ataque dos meus adversários. Sabe de uma coisa, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida é saber lidar com as nossas limitações, com os nossos medos, com aquilo que nos impede de ir além, de dar um passo adiante. Alguns limites que nós enfrentamos são impostos pela própria natureza. Nós não podemos voar, nós não temos asas para voar. Por mais que o homem queira voar, ele não consegue voar.
Teve uma personagem na história grega que quis voar, chamada Ícaro, e ele tentou voar, mas ele caiu porque as suas asas derreteram. Você também não pode ter a unção do Aquaman. Quem lembra do Aquaman aqui? Levanta a mão. O Marcião foi o primeiro a levantar ali, hein? O Aquaman que nadava assim, né? Eu adorava os filmes do Aquaman. Você não foi feito para viver debaixo d'água, você não é anfíbio. Você precisa de ar para respirar. Você tem as limitações que a natureza te impôs, coisas que você não pode ir além. Você também tem os seus limites sociais. Você precisa respeitar as leis. Embora as leis sejam duras, sejam difíceis, elas estão aí para serem respeitadas. Não adianta dizer que se todo mundo não respeita, eu também não vou respeitar. Eu preciso respeitar. Você tem os limites morais, éticos. Existe uma ética que impera na sociedade que nós precisamos respeitar. Você precisa respeitar o seu próximo. Você não pode ofender essa pessoa. Você não pode querer ocupar o espaço dela. Você não pode denegri-la. O seu próximo é alguém importante aos olhos de Deus e tem que ser alguém importante aos seus olhos. A sua liberdade começa até onde do teu próximo também começa. Você tem valores e limites econômicos. Você não pode gastar com tudo aquilo que você deseja. Tem gente que tem muitos desejos de gastar. Mas você não pode comprar tudo que você quer. Você só pode comprar aquilo que cabe no seu orçamento. E quem compra aquilo que está fora do orçamento, vive num endividamento e no sofrimento. Porque não existe suave prestação, nenhuma prestação é suave. Ela é pesada, ela é difícil. Eu contei aqui de manhã que eu me lembro uma vez assistindo um documentário da BBC, na época que o Michael Jackson estava em alta, quando ele lançou aquele disco depois de uma época sem lançar nada, chamado Black or White. Ele entrou numa loja de antiguidades, eu não me lembro em que país ele estava, e ele entrou com seus assessores, e aquela loja era uma loja de coisas caríssimas. Uma colher de prata custava assim $500, $1.000. E aquela cena me chamou muita atenção. Ele entrou naquela loja enorme e ele, sem parar, ele olhava para um vaso, ele dizia: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o cara atrás só ia anotando. Eu quero aquilo, o cara anotando. Eu quero aquilo outro. Eu quero aquilo. Aquilo lá também eu quero. Eu quero aquilo lá também. Ele tinha muito dinheiro, ele era milionário, ele tinha muita grana. E ele gastou uma fortuna. Em 45 minutos que ele ficou naquela loja, ele gastou mais de $40 milhões em cacarecos. Desculpa a expressão. Quando ele morreu, o que ele deixou? O que descobriram sobre a vida do Michael Jackson? Que ele estava falido, que ele estava endividado, que ele estava devendo, que a família não via a hora de repartir lá o que podia para não ser pego. Dinheiro, irmãos, acaba. Dinheiro vem, dinheiro vai. Eu não posso comprar o que os meus olhos desejam. Não posso. Só posso comprar o que cabe dentro da minha realidade de vida. Eu tenho os meus limites intelectuais, mentais. Por mais que eu leia, eu não vou conseguir ler todos os livros que estão à venda nas livrarias. Eu não conheço todos os assuntos. Eu não domino todos os assuntos. E muita gente acha que sabe tudo, que acha que sabe todas as coisas. Eu me lembro uma vez, eu estava no acampamento de jovens, e nós tínhamos um jovem, talvez aqui em Maringá não tenha nenhum assim, tá certo, moçada? Isso aqui foi só lá na minha época, aquele que quer saber mais do que todo mundo. E naquela época, nos acampamentos, o que se tratava muito era a nova era. Quem já pegou essa época aqui na igreja, foi nesses acampamentos? Falar de nova era era mal, o Oséias levantou a mão, era o máximo, né? E os pastores falavam da nova era, e eles falavam também dos dinossauros, ele falava da evolução e tal, falavam da escatologia. E tinha um amigo, né, não vou citar o nome dele, porque o Código Civil não me permite, está sendo gravado, né, que ele era esse cara que queria impressionar as menininhas, que queria ser melhor do que todo mundo. Aí o pastor fez uma pergunta lá para a moçada, disse assim: quem sabe aqui o que é apostasia? Aí ele pegou, levantou a mão. Eu sei. Aí o pastor: então fulano, fala aí, o que é apostasia? Apostasia é apostar na vida. E foi uma tiração de sarro total. Apostasia é abandonar a fé, não apostar na vida.
E aí ele ficou conhecido como o apostador que não deu certo. Está solteiro até hoje, coitado. Eu não domino e eu tenho que aprender a lidar com isso. Que vai ter alguém que vai dominar mais do que eu, que vai saber mais do que eu. Nós temos os nossos limites espirituais. A Bíblia diz que nós não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos. A Bíblia diz, por mais que as pessoas digam por aí, que os mortos não voltam. Morreu, não volta mais, acabou. A Bíblia diz que nós não podemos adorar aos anjos. Nós só podemos adorar a um único e verdadeiro Deus. Nós não podemos adorar a imagens, temos que adorar ao Deus vivo. Esse é o limite espiritual que Deus nos deu. Não terás outro Deus além de mim. A Bíblia estabeleceu um limite espiritual que para se chegar a Jesus Cristo, ao céu, não existe outro caminho a não ser o de João 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas tem uma coisa, meu irmão, quem não sabe lidar com as suas limitações é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que está morta nas suas esperanças, no seu entusiasmo, na sua dinâmica de vida. A pessoa que não sabe lidar com as fronteiras, com as barreiras que a vida e que os limites lhe impõem, é uma pessoa que se incompatibiliza consigo mesma, com o seu próximo e com Deus. Quem não sabe lidar com os seus limites econômicos, vive cobiçando o que o outro tem e não valoriza o que tem. Só quer ter o que o outro tem e não valoriza o que tem. Sempre desejando as coisas dos outros. Quem não sabe lidar com os seus limites mentais, vive falando besteira, que nem esse meu amigo que falou que apostasia é apostar na vida. Quem não sabe respeitar os seus limites físicos, os limites do corpo, come demais, exige do seu corpo demais, é aquele jogador de bola que nem eu não jogo bola, não jogo nada, eu sou um péssimo jogador de bola, mas às vezes que eu fui querer jogar bola, eu entrava no campo pensando que eu era nossa, agora eu vou exagerar, irmãos, o Neymar. E entrava e tal, e corria 2 minutos, que nem um louco, não pegava na bola. 2 minutos depois estava assim, sem falar uma semana de Dorflex e analgésico para dor no corpo, porque aqueles músculos que estavam adormecidos, descansando, tadinho deles. Eu mexi com eles, não devia ter feito aquilo. Quem não sabe lidar com os limites físicos é uma pessoa que sofre demais. Quem não sabe lidar com os limites espirituais vive quebrando a lei de Deus, pecando contra Deus, denegrindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas tiveram pessoas na história que souberam lidar com as suas limitações. José foi uma delas. Quando José foi de escravo, vendido para os seus irmãos para o Egito, para a casa de Potifar, e Potifar colocou ele como governador da sua casa, de todos os seus negócios. Potifar falou: tudo é teu, cara. E naquela época, não só os donos de escravos podiam ter relações sexuais com as escravas, que eram as concubinas, como as senhoras, as donas dos escravos, podiam, se quisesse, ter relações sexuais com os homens, os seus escravos. A mulher de Potifar foi atrás de José para ter relações sexuais com ele. Ele disse: olha, mulher, eu até poderia, mas Deus me colocou aqui para eu governar tudo o que o seu marido tem, menos você. Deus me colocou um limite, e você é meu limite, eu não quero te tocar. Quando você olha para Moisés, Deus chama ele lá no Monte Sinai. O que acontece? Senhor, eu não posso, eu sou gago, sozinho eu não vou. Eu vou mandar alguém para você. Senhor, eu não sei trabalhar sozinho. Moisés era uma pessoa que só conseguia trabalhar bem quando ele tinha alguém junto dele. Todas as vezes que Moisés trabalhou sozinho, ele se cansou, ele se frustrou, ele se abateu. Precisou um dia o sogro dele, a bênção do sogro, né, do Jetro, dar uma dura nele. Falou: cara, não dá, sozinho você não consegue, arruma gente para te ajudar. Moisés não sabia andar sozinho. Quando Deus mandou o povo marchar e mandou ir para frente, e Deus falou assim: eu só vou mandar o meu nome com vocês. Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor risca o meu nome do livro da vida, mas eu só vou dar um passo para frente se o Senhor estiver comigo. Eu não sei andar sozinho, esse é meu limite, eu não sei andar sozinho.
Quando Davi, perseguido por Saul, descobriu que Saul teve uma dor de barriga e foi para uma caverna ali dar uma aliviada, fazer o número 2. E o Saul estava lá, naquela situação. Os amigos de Davi falaram: é agora, vamos matar esse cara, é agora, vamos matar. Davi diz: eu não vou matar não, porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. Deixa o ungido do Senhor lá, fazendo o que ele tem que fazer. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, Salomão disse: eu ainda sou muito imaturo. Eu sou filho de um rei, mas eu não tenho competência suficiente para governar uma nação. Eu não tenho sabedoria ainda para discernir sobre algumas coisas. Eu ainda preciso de mais. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Queridos, nós precisamos entender os nossos limites, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que pensar do outro lado da moeda, porque muitas vezes conhecer os nossos limites não gera em nós ousadia, gera em nós covardia. A gente se retrai, a gente diz: eu nunca vou vencer. Com certeza haverá alguns limites que você nunca vai conseguir vencer, porque eles são invencíveis, estes aqui que eu acabei de citar. Mas existirão outros limites que Deus nesta noite quer alargar e quer fazer você vencer, amém? Existem outras áreas da sua vida que Deus quer te levar a ser melhor. Deus quer atualizar. Deus não quer que você fique preso dentro das suas limitações. Deus quer que você ouse mais. Deus quer que você vá mais além. Deus quer que você infle, expanda na presença dEle, assim como Jabes. A Bíblia só cita Jabes por causa da sua oração. Nós não sabemos de onde ele veio, o que ele fez depois. A gente só sabe que houve um homem na Bíblia que se chamou Jabes e fez uma oração de um parágrafo, e Deus ouviu a oração de Jabes. E na oração de Jabes, uma das coisas que ele diz é: Senhor, eu lhe peço que tu alargues as minhas fronteiras, eu quero ir além. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Alguns limites da sua vida, algumas limitações da minha vida podem ser alargadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus agindo na nossa vida. Os limites da minha espiritualidade podem crescer. Eu posso crescer na fé, eu posso ser um crente mais maduro, eu posso ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, eu posso ser uma pessoa mais santa, mais íntegra, mais verdadeira, mais justa, mais coerente. Eu posso. E quem me dá essa condição é o próprio Deus. Mas muitos de nós estamos limitados pela visão que nós temos de nós mesmos, como Gideão: eu não sou nada. Isso aqui eu nunca vou vencer na minha vida. Esse meu temperamento não muda. Eu não quero, isso aqui não vai dar. Esse meu casamento não muda. Esse marido diz: eu não consigo ser melhor para minha esposa. Essa esposa diz: eu não consigo ser melhor para o meu marido. Essa pessoa que diz isso: não vai dar. Meu querido, os seus horizontes de vida não precisam ser curtos. A Bíblia fala de amplitude, a Bíblia fala de altitude, a Bíblia fala de coisas grandes e inefáveis que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente se contenta em ser pessoas menores. Muitas vezes por comodismo, por falta de coragem, a gente prefere ficar do jeito que está, porque do jeito que está bom. Porque desenvolvimento dá trabalho. Pergunte para qualquer pessoa que está fazendo um mestrado, um PhD aí, um doutorado, se ela está de boa. Se ela não está lendo muito, se ela não está estudando muito, se ela não tem que abrir mão do tempo. E por que a gente não faz isso com Deus na nossa vida espiritual? Conta-se uma história que durante os grandes descobrimentos, os viajantes saíam de caravelas e eles contavam uma história que havia um lugar na costa da África, uma ponta de terra, um cabo que se chamava o Cabo do Bojador. E os navegantes diziam que aquele cabo era o final do mundo. O barco ou a caravela que chegasse naquele lugar iria sucumbir, iria naufragar, iria afundar. E por isso
todos os navegantes, eles sempre desviavam daquele lugar porque achavam que ali era o final do mundo. Mas um dia um homem chamado Marco Polo, um homem corajoso e ousado, disse: eu quero ir lá conhecer esse cabo, eu quero ver lá se lá é mesmo o fim do mundo. Se for o fim do mundo, eu vou morrer e acabou. E Marco Polo foi até o Cabo do Bojador e deu a volta. E essa é uma história verídica. E quando ele cruzou o Cabo do Bojador, sabe o que ele descobriu? O caminho para as Índias. Isso mudou a história do mundo. Isso mudou a história das navegações marítimas. Isso mudou muita coisa na humanidade. E aí um poeta português, vendo este desbravador chamado Marco Polo, chamado Fernando Pessoa, escreveu um poema que dizia assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para casar para que fosses nosso, ó mar. Mas valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele ele espelhou o céu. Quem quer cruzar o bojador precisa cruzar além da dor. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se a gente quer ir além, nós precisamos ir até o nosso cabo do bojador, até aquela área que a gente acha que a gente nunca vai vencer, até aquele ponto que a gente acha que nunca vai mudar, e a gente tem que enfrentar com a força que Deus nos dá, porque Deus disse a Gideão: eu sou contigo. Você tem que ter coragem, você tem que sair desse confinamento que aprisiona a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Você muitas vezes está se considerando uma pessoa ridícula em algumas áreas. Saia, meu irmão, a vida que Jesus te prometeu está lá em João capítulo 10, versículo 10. Não é uma vida medíocre, não é uma vida pequena, não é uma vida insossa, não é uma vida sem graça, é uma vida abundante. Mas a gente sempre se enxerga fraco. E sabe por que a gente se sente fraco? Porque a gente não busca o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que o fraco que busca o poder de Deus, Deus o faz forte, aleluia. É isso que a palavra de Deus nos diz. Às vezes a gente se sente cego, a gente não consegue enxergar as coisas, mas aquele que busca a presença de Deus, o Espírito Santo lhe dá uma visão além do alcance. O Espírito Santo lhe abre os olhos, como abriu os olhos daquele servo de Eliseu, naquele momento difícil que ele enfrentava. Quando a gente não tem a visão de Deus, a gente tem a visão dos 10 espias, dos 12 que Moisés mandou para espiar a terra. Moisés mandou 12 para espiar a terra, eles estavam quase chegando na terra prometida. Você se lembra qual foi o relato dos 10 espias? Falaram: Moisés, não dá não. Os caras lá são gigantes, os caras são massa, forte, malhadão. E quando a gente olhou o tamanho deles, a gente se sentiu pequeno. E a gente se sentiu como gafanhotos. E a gente ficou morrendo de medo. Não dá para passar não, os caras são muito fortes. Mas tiveram 2. E a Bíblia cita o nome dos 2. Caleb e Josué. O que os 2 falaram? Não, dá sim. O Senhor não está mandando a gente ir? Nós temos a força do Senhor. Deus já não fez tanta coisa, Ele já não abriu o mar, Ele já não mandou o maná do céu, Ele já não fez tantos milagres. Não tem gigante que não possa ser derrotado pelo poder de Deus. Dá sim, Moisés. E foi aquela celeuma, aquela briga. Mas você nunca parou para pensar porque o nome dos 10 não é citado? Porque o nome dos 10 não é lembrado? Porque os covardes, eles se esvaem na urina da história. Os covardes não são lembrados. Os homens covardes, eles são esquecidos rapidamente. Os medíocres não têm espaço. Mas os corajosos são lembrados. Por que Jesus chamou 12 apóstolos e só 3 são lembrados mais do que os outros 9? Porque alguns só são mencionados na chamada deles ao apóstolo, para serem apóstolos. Porque eles não fizeram muita diferença. Quanta gente na história passou e não foi lembrada.
Quanta gente foi esquecida, porque não foram corajosas, foram covardes, foram tímidas. E por causa da acomodação do povo, por causa do medo do povo, por causa dessa visão tacanha, Deus fez o povo andar 40 anos no deserto para aprender o que é depender dele. E nós muitas vezes nos achamos assim. Nós temos o sentimento do exército de Israel diante de Golias. Esse gigante é forte demais. Esse homem tem 2,60 metros de altura. Olha o tamanho da lança, olha o tamanho do escudo, olha o tamanho da arma desse homem. Nós não vamos vencer. Olha o meu tamanho, olha eu sou um simples cristão, eu me converti há pouco tempo. Ai de mim, ai coitadinho de mim, olha o tamanho do gigante. E o que o gigante Golias fez com o povo enquanto o exército ficou desse jeito? Ficou afrontando, ficou humilhando, ficou blasfemando contra Deus vivo. Saul fez até uma coisa interessante. Saul ofereceu grandes recompensas, inclusive a sua filha. Só se a filha dele era muito feia para ninguém querer casar com ela, porque não apareceu um soldado para querer casar com a filha de Saul. Ninguém teve coragem. Mas um menininho, pequeno, franzino, ele diz: eu vou na força do meu Deus. Você está ofendendo não a este exército, não a este rei, você está ofendendo ao Deus vivo. E uma pedrinha num estilingue foi poderosa o suficiente para fazer um gigante guerreiro cair nos pés de um menino franzino. Então o teu gigante pode cair. Diga para quem está do seu lado: teu gigante pode cair. Em nome de Jesus, nós precisamos crer nesta palavra. O povo de Deus foi chamado para ser um povo vencedor. O Salmo 60, versículo 12 diz assim: em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Mas quando Gideão foi chamado por Deus para enfrentar os midianitas, ele deixa claro o que ele pensava que ele era, e talvez você seja assim. Senhor, aqui em Israel, eu faço parte da menor tribo. Além de fazer parte da menor tribo, a minha casa é a mais pobre da menor tribo. Além de fazer parte da menor tribo e de morar na casa mais pobre, dentro da minha casa eu sou o mais insignificante. Ou seja, ele está dizendo assim: eu não sou nada. Olha a visão que esse homem tinha a respeito dele. Eu sou o menor. Eu não sou nada. Eu sou pobre. James Alfred Van Allen tem uma frase que eu acho fantástica. Se você quiser anotar, anote. Ele diz assim: o homem é literalmente aquilo que ele pensa dele mesmo. Você é o que você pensa sobre você. Mas Deus está dizendo para Gideão: não, Gideão, você está errado, não é isso não. Eu tenho uma outra cosmovisão para mostrar a teu respeito. Você está se enxergando com os teus olhos, mas eu vou te mostrar como eu enxergo você. Você está errado. Você é um homem valoroso. Você é um gigante poderoso. Você tem força dentro de você que nem você sabe, mas você tem. Eu sou contigo. E se eu sou contigo, meu amigo, ninguém pode te vencer. Lá em casa, o Mateus, o meu filho, gosta muito do Thales. E ele gosta do CD ao vivo do Thales. E a música que a gente mais gosta do Thales é Ele é Contigo. Né? Ele é contigo. Eu estou sem voz, né? Mas o Thales conta a história de que um dia ele andou num lugar lá que era perigoso e tal, na Bahia, e os caras falaram que lá tinha muito bandido e tal, e que ele tinha que voltar 1 hora mais cedo, e o Mateus tem 9 anos, ele prestou atenção nesse testemunho. E aí quando ele percebeu, já era tarde, ele já tinha voltado e nada tinha acontecido, e aí ele fez essa música: Ele é contigo aonde você estiver, Ele é teu abrigo, teu escudo, teu protetor. Mas a parte que a gente mais gosta de cantar lá no carro, dentro de casa, é a parte que o Thales fala. Tem parte que você canta assim: Ele é contigo, quando você diz para o seu irmão. Aí você diz: Ele é comigo, quando você diz para você. Mas tem uma parte que você canta para o diabo, para o teu adversário, que é o na, 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 na.
Ou seja, meu amigo, quem é do Senhor, o inimigo não toca. Ele não pode tocar diante daquele que está na presença do Senhor, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos ao respeito deles, para que os guarde de todos os seus caminhos. Você tem que acreditar nisso, meu irmão. Quem já foi no circo aqui? Quando era pequeno ou grande? Pode levantar a mão. Tudo bem. Eu fui no circo há muito tempo. Eu até tenho vontade de ir ao circo de novo. A última vez que eu fui no circo foi para assistir os Trapalhões. Faz tempo. 85, eu acho. Eu era bem pequenininho, tá certo? Só para vocês... Mas o que eu achava o máximo no circo era o elefante. O elefante que ficava em pé, o elefante que fazia aquelas performances acrobáticas. E o que me chamava a atenção, e o que chama a atenção de muita gente, é que aquele animal de muitas toneladas vive com a correntinha bem fininha numa das suas patas. E o seu adestrador é um homem pequenininho, muitas vezes, com uma varinha desse tamaninho, que faz assim, o elefante levanta a patinha e o povo aplaude e tal. Você nunca parou para se perguntar por que o elefante não dá uma bicuda naquela... Desculpa a expressão bicuda, né? Essa é velha, né? Um chute naquela corrente e pisa em cima do adestrador? Você sabia que a história diz que para um elefante fazer parte do circo, desde pequenininho ele já tem que ir para o circo. E quando ele é pequenininho, o adestrador amarra nos pés dele aquela corrente. E aquele elefantinho fraquinho, pequeno, ele tem aquela corrente presa numa estaca no chão. Quando ele tenta sair, ele prende o pé na corrente e ele machuca a patinha, porque a corrente ainda é mais forte que ele, porque ele é pequenininho. Aí quando ele vai crescendo, ele vai alargando a corrente, mas cada vez que ele vai tentando, ele vai machucando a patinha, porque a corrente é muito mais forte do que ele. E ele nunca troca a corrente, ele só alarga a corrente. Aí o elefante, quando cresce, ele cresceu com um limitador. Ele entende que aquela corrente, ela é suficientemente forte para ele, para que ele não possa quebrá-la. Ele cresceu, ele ficou forte, mas a sua mente ainda diz para ele que a corrente é mais forte do que ele. Será que isso não acontece com a gente? A gente entregou a vida para Jesus, a gente vai na igreja, a gente deixou de ser elefantinho, a gente até levou uns tombos já na vida, a gente já caiu, mas ainda existem algumas correntes que a gente acha que a gente não pode quebrar. A gente acha que algumas correntes não podem ser quebradas. A palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Você crê nisso ou não? A palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam presos na prisão, a igreja orava. E o que aconteceu com as correntes? As correntes caíram. Meus irmãos, hoje de manhã eu preguei essa mensagem, veio uma pessoa, um gigante veio conversar comigo hoje de manhã. Falou: pastor, eu sinto isso na minha vida, muitas vezes eu acho que eu tenho essa corrente limitadora. Eu tenho uma corrente que me aprisiona, eu preciso quebrar essa corrente, que me impede de ser melhor para Deus, que me impede de servir mais a Deus, que me impede de ser um homem melhor. Eu quero quebrar. Eu falei: então vamos orar, porque você vai quebrar. Quantos de nós aqui colocamos essas correntinhas e a gente não quebra? Tem gente que acha que não vai conseguir, que está cansada demais porque tentou e não conseguiu. Meus irmãos, não se prenda às memórias do passado. Se você não conseguiu no passado, não significa que você não vai poder conseguir hoje. Porque Deus é o Deus das coisas novas. Deus é o Deus da renovação. Deus é o Deus que envia o seu Espírito Santo capacitador para as nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso. Você não pode viver com medo. Acredite que Deus pode fazer algo na sua vida. Mas você talvez esteja perguntando: pastor Ricardo, você já falou aí 50 minutos quase, e eu não sei como fazer isso. Eu quero falar rapidamente o que você deve fazer. Sabe o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã? Você precisa deixar Deus visitar a sua alma, o seu espírito e a sua vida. Verdadeiramente. Não é você visitar a igreja, é você deixar Deus visitar você com o seu espírito. Quando Deus diz: eu sou com você, Gideão, os versículos 11 e 12,
Eu estou com você, eu vou te fortalecer, eu quero visitar a tua vida, eu quero tomar a sua vida, eu quero te transformar de um covarde, de um tímido, de um medroso, de um medíocre, num poderoso guerreiro. Sabe o que está faltando para a igreja, meus irmãos, muitas vezes para nós? Uma visitação do Espírito Santo. Sabe, uma ação poderosa do Espírito Santo que nos leva a ter coragem de enfrentar os medos, as lutas, as dificuldades da vida. E a gente vai dizer não para a vida. Você precisa de uma visitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 6, você está comigo ainda? A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe o que Deus diz para os seus discípulos, Jesus em Atos 1:8, e receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Até agora vocês me viram trabalhando aqui, nesse lugar, nessa região da Palestina, nós trabalhamos aqui, mas a hora que o meu Espírito descer sobre a vida de vocês, vocês vão ser tão poderosos, vocês vão ser tão motivados, que vocês chegarão aos confins da terra. E a prova disso é você estar aqui hoje, porque você ouviu o evangelho de homens que receberam esse poder do Espírito Santo. Você precisa ter poder, mas você precisa ter coragem. Alguém disse que poder e coragem são irmãos siameses. Ninguém pode ter poder sem coragem, ninguém pode ter coragem sem poder. Se você tem coragem, mas não tem força, essa coragem não é nada. Se você tem força e não tem coragem, essa força não é nada. Você não precisa se defender quando você está nas mãos de Deus. Você precisa apenas ouvir o que Deus tem para dizer a você. Não há inimigo que possa te derrotar. E aí eu ouvi uma história que eu achei sensacional. Diz que um dia o diabo estava sentado num canto assim, e estava um demôniozinho do lado dele. Aí ele viu um cara vindo assim, um homem andando assim, e falou: vai lá e destrói a vida dele. Aí o demôniozinho falou: pra já, senhor. O cara estava andando, o demôniozinho falou assim pro cara: rapaz, eu tô achando que você está meio desanimado hoje, hein? O cara: não estou não, acabei de acordar, estou indo trabalhar, estou alegre, está tudo bem. Não, mas eu tô achando que você está meio desanimado. O demônio falou: não estou não. Aí o demônio falou: rapaz, mas você está meio abatido. Não, cara, eu não estou abatido não, eu estou bem. Não, mas eu estou achando que você está muito abatido. Não, eu não estou não. Rapaz, mas triste você está. Não estou triste não. Rapaz, você está triste, você está abatido, você está cansado. Cansado eu estou mesmo, um pouco cansado, você tem razão. Então, e esse cansaço não te abate? Não te deixa triste? Rapaz, você sabe que você tem razão? Eu acho que eu estou me sentindo fraco mesmo. Estou me sentindo abatido. Nossa, você está meio deprimido. Rapaz, como é que você sabe? Eu também estou achando que eu estou um pouco deprimido. Então, e o cara baixou a cabeça e continuou andando de cabeça abaixo. O demôniozinho voltou lá pro chefão, e o chefão sentado falou: e daí, como é que foi? Falou: tudo certo. Ele falou: tudo certo como? O cara está andando. Ele falou: não, é questão de tempo, ele já acreditou na mentira. Aí o demônio ficou empolgado, né? Falou: agora eu vou pegar um crente. Aí vamos imaginar que esse crente é esse crente aqui dessa igreja, que está saindo agora do final do culto. O demônio está sentado ali do outro lado da rua. Você sai até olhando, viu, meu irmão? Já sai de olho. Aí ele pega e fala assim pro demoninho, fala: vai lá e pega aquele crente que saiu da igreja agora. Aí ele chega pro irmão que saiu do culto, animado, fervoroso, e fala: rapaz, você está meio desanimado hoje. O cara diz: não estou não. Não, você está desanimado. Não estou não. Mas eu estou achando que você está desanimado. Mas você está enganado, eu não estou desanimado. E aí ele diz: mas por que você não está desanimado? Porque a palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Rapaz, você está meio cansado. Cansado eu estou um pouco sim.
Então, rapaz, você está cansado, você vai desanimar logo. Não, não vou desanimar não, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 11, como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta. Ele cuida de mim, rapaz, eu não estou cansado não, porque quando eu me sentir cansado, Deus vai me catar no seu colo. Aí o demônio continua, mas você está meio desconsolado, eu vejo que você anda meio triste, meio perturbado. O cara diz, não, sim, triste algumas vezes eu tenho algumas perturbações, mas a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aí o demônio continua insistindo, mas triste você está meio triste, não está? Ele diz, rapaz, triste algumas vezes, mas a tristeza segundo Deus, como diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Aí ele falou, você está fraco? Sim, às vezes eu me sinto fraco, mas 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aí o demônio voltou lá para o chefão. Aí chegou aqui, o chefão falou, e daí, cara, como é que foi? Rapaz, quem está desanimado agora sou eu. Porque contra esse povo não há maldição, não há tentação, não há maldição que cate alguém que está firmado na palavra do Deus vivo. Não há, meu irmão. Olhe para quem te envia, olhe para o Deus que te salvou, olhe para o Deus que é poderoso para te potencializar a ser um homem, uma mulher de Deus, usado e usada por Deus. Deus não chama os preparados, você já ouviu isso muitas vezes, Deus prepara os escolhidos, e aí eu quero concluir contando isso. Quem era Abraão quando Deus chamou? Abraão não era nada. Abraão era um Abrão frustrado porque não podia ter filhos com a sua mulher. Abraão precisou de um longo período de Deus para se tornar Abraão. Ele precisou aprender a não mentir. Ele precisou aprender a não ser apressadinho demais e querer desobedecer a Deus, tendo um filho com a escrava. Ele precisou aprender a depender de Deus e ser guiado por onde Deus queria que ele fosse. E por último, Abraão precisou entregar o que ele tinha de mais valioso para Deus, que era o seu próprio filho. Quem era Moisés? Moisés era um pastor de ovelhas, um assassino com um currículo, perseguido da polícia, que estava vivendo no deserto, conformado em cuidar das ovelhas do seu sogro. Quem era Davi? Um menino. Quem era Pedro? Pedro era um pescador e um cara muito esquentado, diz a história. Quem era Jesus? Jesus foi um menino que nasceu numa família humilde, por razões duvidosas. O nascimento de Jesus foi motivo de controvérsia no meio de muita gente. Muita gente pode ter acreditado que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, embora José tentou esconder isso, mas pode ser que muita gente tenha duvidado. Jesus não foi aceito pela sua família. Jesus nasceu uma criança, ele não sabia nada quando ele era criança. Ele precisou mamar, ele precisou comer comidinha na boca, ele precisou alguém ensinar ele o que era de verdade, o que não era, o que era certo, o que era errado. Ele nasceu num berço de palha, numa manjedoura, numa família humilde. Ele foi criado numa região humilde, ele não estudou no melhor colégio da época. Mas Jesus tinha um espírito excelente dentro dele, porque ele foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E ainda criança, estudando somente a palavra, ele passava o pé em qualquer estudioso da palavra. Jesus precisou de 30 anos de preparo como homem, para cumprir o que Deus tinha para ele para fazer como homem e Deus. Foram 30 anos. E 30 anos de preparo se resumiram em 3 anos de produtividade inquestionável.
Às vezes a gente não acredita que Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida em pequenos períodos de tempo. Quanto tempo Deus vai precisar para ficar tratando a tua vida? Quanto tempo você vai continuar sendo essa mesma pessoa? Esse mesmo marido, essa mesma esposa, esse mesmo filho, esse mesmo crente? Você não quer crescer? Você precisa crescer. Você não quer um upgrade na tua vida? Você não precisa de uma atualização? Não fique preso àquilo que a vida te impõe. Busque agora em Deus a força que você precisa para ser um vencedor, para ser uma vencedora, para ser um mais que vencedor. Quebre essa corrente que te aprisiona. Bote o inimigo para correr da tua vida com a palavra da verdade. Seja alguém que tome posse da verdade. Diga: sim, Senhor, eu creio que Tu és comigo. Eu creio na Tua força. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua graça. Eu vou sair desse buraco aqui, sim, porque eu quero ser usado por Ti da maneira que Te agrade, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui, por este culto tão gostoso, tão impactante, Senhor, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E que o Senhor continue nos dando coragem, fé, ousadia, Senhor, para que sejamos verdadeiros cristãos, que faça a diferença, que vivemos, Senhor, nos atualizando, para que a gente possa viver em plena comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de ceia, por esse tempo de comunhão, pelo pão, pelo vinho, pela Tua morte naquela cruz e a Sua ressurreição. E por isso, Senhor, nós estamos aqui para celebrar a vida que o Senhor nos dá, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite e que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão, a consolação, a ousadia, a coragem do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje, durante essa semana, durante esse mês e para todo sempre. Amém e amém.